nós te louvamos, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por ser tudo para nós, te agradecemos, Senhor, por nos ajudar, por nos abençoar, te agradecemos por sustentar a nossa vida, a nossa casa, a nossa semana que passou, a nossa família, a nossa igreja, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, meu Deus, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, e a gente te agradece por tudo isso, meu Deus. Por isso, seja louvado por nós, seja adorado, Senhor, essa manhã através das nossas vidas, como fizemos aqui através das músicas, dos louvores, Senhor. Seja adorado, Senhor, agora também através da Tua palavra, Senhor, que vai se ministrar às nossas vidas, aos nossos corações. Fala com a gente, desafia a gente a ser melhor, enche a gente, ó Deus, do Teu poder, enche a gente do Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, o Teu fruto, em nome de Jesus. Nós esperamos, é o que nós queremos, Senhor, é o que nós pedimos aqui, que a bênção do Senhor, que a manifestação do Senhor seja real na minha vida, na vida dos meus irmãos, meu Deus, nessa manhã. Nós oramos aqui em nome de Jesus, entregamos nossas vidas, entregamos, Senhor, nosso tudo, entregamos a nossa igreja nas Tuas mãos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por favor. Deus abençoe você, Deus abençoe as nossas vidas. Eu quero agradecer, eu quem agradeço a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, com a minha esposa. Agradeço o Beto pelo convite, para a gente poder estar aqui congregando com vocês hoje nessa manhã de sábado. Vocês estão numa série de mensagens que tem abordado o fruto do Espírito, de dentro para fora, pessoas transformadas para relacionamentos transformadores. E quando eu comecei aqui a estudar o texto, né, que me cabe aqui, do fruto do Espírito, eu percebi mais uma vez o quanto esse texto ele é importante para a gente, o quanto pensar nisso é importante para a igreja do nosso tempo, é importante para a igreja dos nossos dias, meus irmãos. Eu quero ler o texto que fala do fruto do Espírito. Eu acho que vocês têm lido bastante esse texto aqui nesse mês de outubro. Eu quero ler esse texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos trocar? Tá bom. Contra essas coisas não há lei, é o que diz o texto. Se você percebeu, a gente destacou ali pelo menos 3 daquilo que o Beto chamou lá na sinopse, né, de gomos, né, dessas partes desse fruto, porque a gente tem aprendido que é um fruto, né, é o fruto, aliás, não são frutos, mas é o fruto. Se a gente tem obras da carne, são várias obras da carne, nós temos o fruto do Espírito. E dentre essas facetas desse fruto, eu destaquei 3 aqui. Eu acho que a paciência, vocês falaram sobre isso no domingo passado, se não estiver enganado, domingo passado, e hoje a gente vai tratar aqui sobre esses 2, amabilidade e bondade, por serem muito, muito parecidos, e eles estão destacados porque, de alguma forma, essas 3 facetas, né, do fruto do Espírito, de alguma forma, elas são direcionadas para fora, elas são direcionadas para o outro, elas são direcionadas para o próximo.
Se a gente está entendendo que todas essas facetas, elas nos desafiam a sermos pessoas transformadas, para vivermos relacionamentos transformadores, então, é claro, de alguma maneira, todos eles são dirigidos para fora. Mas esses três, parece que de maneira especial, esses três, eles apontam para o próximo, eles apontam para o outro. A paciência, a amabilidade e também a bondade, e a gente vai falar sobre isso aqui. Em 1975, o Raul Seixas, ele lançou uma música chamada Egoísta. Essa música foi regravada pela cantora Pitty em 2015. E essa música, dentre outras coisas, ela vai dizer assim: olha, o que eu quero é o que eu penso e o que eu faço. E eu sou egoísta. Por que não? Parece que o mundo que a gente vive hoje é um mundo exatamente assim, onde a gente vive uma pressão da sociedade para tomar conta da nossa própria vida, para cuidar da nossa própria vida, para sermos egoístas de fato, para pensarmos em nós mesmos, nos nossos interesses, na nossa vontade, no nosso próprio bem, em detrimento do outro, né, em prejuízo do outro. A gente é ensinado a ser desde pequeno, né, nesse mundo de competitividade, a gente é ensinado a ser autossuficiente, a cuidar da nossa própria vida sem que as pessoas interfiram muito na nossa própria vida. A gente vive esse tipo de relacionamentos hoje, esse tipo de cultura, a gente vive isso. E quando não, parece que essa cultura, ela ensina a gente a nutrir relacionamentos que de alguma forma são relacionamentos que são bons enquanto são úteis para a gente. Então, eu gosto de você enquanto você pode me oferecer algo. Quando você deixa de me oferecer algo, eu já não quero mais me relacionar com você, e vice-versa. E aí, de repente, esses relacionamentos se tornam também relacionamentos descartáveis. Eu acho que essa fala, essa canção, aliás, ela só retrata aquilo que a gente é mesmo, irmãos. Se nós não fizermos nada, ou se o Espírito não agir em nós de alguma forma, nós somos isso aqui. Egoístas, autossuficientes, gente que vai viver para si mesmo, gente que não vai pensar no outro, que não vai se importar com o outro. Nós somos isso. Se o Espírito não agir em nós, não habitar em nós, o que vai ser visto por nós não é o fruto do Espírito, mas o que vai ser visto por nós são justamente as obras da carne. São elas que vão se sobressair, são elas que vão aparecer. Se Deus não age em nós, o que vai acontecer é que nós seremos pessoas imorais, impuros, libertinos, idólatras, feiticeiros, teremos inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, praticaremos orgias e coisas semelhantes a essas. Então, o ser humano sem Deus, o ser humano longe de Deus, ele vai viver exatamente essa realidade, dentre outras coisas, de ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que pensa apenas em si, uma pessoa que pensa apenas nos seus próprios problemas e na sua própria vida. O que é amabilidade? Em algumas versões, vai estar escrito aí benignidade. Pode ser que na sua Bíblia aí, ao invés de amabilidade, a tradução seja benignidade. O que é amabilidade ou benignidade? É a qualidade de quem é dotado de características boas, como generosidade, bondade, benevolência. Isso é, agir com amabilidade é o mesmo que ser misericordioso, é o mesmo que ser bondoso para com o próximo, comportando-se com base, ou tendo como base, a lealdade e a fidelidade. Algumas pessoas parece que elas têm essa característica sobressaindo mais do que outras. Eu acho que você já tem aprendido isso, que o fruto do Espírito não é um negócio assim,
eu quero ou eu não quero. Não, todos nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito na nossa vida. Porque não tem um meio termo, né? Ou eu evidencio o fruto do Espírito, ou eu evidencio a obra da carne. Não tem como a gente ficar em cima do muro e falar, não, eu não pratico as obras da carne, mas eu também não estou frutificando, né? Não estou evidenciando a ação do Espírito na minha vida. Mas parece que algumas pessoas, elas... Sabe aquele tipo de pessoa que você olha e fala, puxa, essa pessoa é tão amável, essa pessoa ela é tão benigna. Essa pessoa, algumas Bíblias vão traduzir, além de benignidade, vão traduzir por delicadeza. Essa pessoa, o jeito dela tratar é tão afável, ela trata as pessoas com tanta delicadeza. Percebe que quando o Espírito Santo ele age na nossa vida nesse processo de salvação, que a gente ainda está, né, sendo aperfeiçoado, ele vai produzindo em nós esses traços. Talvez a gente consiga perceber isso em algumas pessoas mais do que outras, porque talvez elas já tenham avançado um pouco mais nesse processo de santificação. E aí, essa evidência da ação do Espírito na vida dela, ela aparece mais para nós. O jeito dela tratar, a forma dela falar, a reação dela diante das situações mais inusitadas. É uma reação diferente. O texto diz que o Espírito produz isso em nós, essa amabilidade. Isso tem muito a ver exatamente com aquilo que está acontecendo dentro de nós. A gente tem entendido, e eu repito que acho que vocês têm falado sobre isso, que o fruto do Espírito é o caráter de Jesus em nós. É o Espírito Santo formando o caráter de Jesus em nós. E uma das formas que o Senhor faz isso é nos tornando pessoas amáveis, nos tornando pessoas benignas. E isso tem a ver com o nosso próprio caráter, que é formado à semelhança do caráter de Jesus. E a bondade? Por que a gente está trazendo esses dois elementos, né? Essas duas facetas aqui do fruto do Espírito? Porque a bondade e a benignidade, elas parecem que são coisas muito próximas. A linha, né, entre um e outro é muito próxima. A bondade é a virtude da pessoa que não mede esforços para levar o bem aos outros e nunca o mal. O bondoso sempre estende a sua mão para poder ajudar alguém. Não é muito parecido com o que a gente acabou de falar aqui? Da amabilidade, da benignidade. Não é muito parecido quando você olha para o primeiro aspecto e quando você olha agora também para essa definição de bondade. E aí eu poderia dizer mais uma vez que tem pessoas que são exatamente assim. Mas sabe qual que é a diferença, gente, entre um e outro? Parece que a bondade, ela nos desafia a dar o passo. Enquanto somos benignos, a gente entende, puxa, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ser bom para as pessoas. Eu não posso ser maligno, eu tenho que ser benigno. Eu tenho que ser amável, eu tenho que ser afável, eu tenho que ser cordial, porque o Espírito Santo produz isso em mim. Só que tudo isso ainda está muito no campo da teoria, sabe? Está muito no campo ainda do conceito. Mas a bondade, ela desafia a gente a dar o passo que a benignidade nos desafiou. Então, a gente poderia dizer que a amabilidade está relacionada com o caráter do indivíduo. Enquanto que a bondade, ela consiste nas atitudes deste indivíduo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a bondade é a exteriorização em forma de ações da amabilidade. A amabilidade me faz ter um caráter bom, me faz ser uma pessoa boa, me faz ter um conceito correto daquilo que eu tenho que ser, da forma que eu tenho que fazer, mas a bondade é quando eu faço. A bondade é quando eu ajo. A bondade é a minha atitude em fazer aquilo que a amabilidade me desafia.
é a minha forma de exteriorizar aquilo que está dentro de mim, produzido pelo Espírito. Isso é a bondade. Talvez você se lembre desse episódio aqui, quando o jornalista Ricardo Boechat, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, ele pegou o seu helicóptero, acho que ele estava indo para São Paulo, e o helicóptero dele caiu aqui na rodovia dos Bandeirantes, perto da gente. Caiu ali e caiu em cima desse caminhão. E essa mulher que você tá vendo ali em cima da mureta, tentando salvar ali o caminhoneiro, tentando abrir a porta, né, e salvar o caminhoneiro, essa mulher ficou famosa por fazer algo que todo mundo devia fazer. Essa mulher ficou famosa por fazer o bem. E a grande crítica a toda essa cena que a gente está vendo aqui é que enquanto tem uma mulher ali em cima da mureta, né, tem um cara ali embaixo tentando ajudar também, mas tem mais alguns aqui embaixo assim, ó, com o celular filmando o que tá acontecendo. Enquanto tem alguém tentando ajudar, tem alguém fazendo. Talvez esse cara que está com o celular na mão, ou essas pessoas com o celular na mão, eles até pensem assim: eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que ser uma pessoa amável, eu tenho que ser uma pessoa que ajude os outros. Mas, na verdade, quem está praticando a bondade é quem foi lá e está tentando abrir a porta para salvar o caminhoneiro que está ali dentro, preso nas ferragens. Tem uma música que diz assim: é sangue mesmo, não é mertiolate, e todos querem ver e comentar a novidade. É tão emocionante, um acidente de verdade. Estão todos satisfeitos com o sucesso do desastre. Vai passar na televisão. A Leilane, que é essa moça que ajudou lá naquele socorro, aquele caminhoneiro, ela disse assim: as pessoas estão mais preocupadas em compartilhar vídeos do que de fato ajudar o próximo. Foi o que ela falou. E não é, gente? Não é exatamente isso? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em registrar o que está acontecendo, os celulares estão sempre a postos, né? Estão sempre à mão, do que de fato ajudar as pessoas, do que de fato ajudar os outros. É o que a gente chama de sociedade do espetáculo. A gente vive nessa sociedade. As pessoas estão pedindo socorro, mas a gente quer filmar elas pedindo socorro. A gente quer filmar elas morrendo, se for o caso. Mas não tem ninguém para estender a mão, não tem ninguém para ajudar de fato. Eu acho que amabilidade e bondade, elas têm sentido para a gente quando de fato a gente consegue colocar essas virtudes do fruto do Espírito, colocar isso em prática e tentar de alguma maneira viver isso em nossa vida, viver isso em nosso dia a dia. De que forma a gente pode, de que maneira a gente consegue fazer com que isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo produz em nós, que é o seu fruto, de que maneira isso pode ganhar vida, sabe? E pode de fato sair do papel, sair do conceito para se tornar algo real na vida das pessoas. Depois dessa situação que eu mostrei do acidente aí do Ricardo Boechat, aquilo ali foi tão sério que a própria Câmara dos Deputados, ela alterou o Código Penal brasileiro, que falava sobre omissão de socorro, e incluiu esse instrumento aqui, dizendo que filmar, gravar, ficar registrando, sem de fato socorrer as pessoas, é gravíssimo. E aí dobrou a pena lá, que eu não lembro de quanto tempo que é, dobrou a pena lá das pessoas que incometem nesse erro, e asseverando ainda mais quando houvesse vítimas, ainda mais. Eu acho que de alguma maneira isso tem que desafiar a gente, sobretudo que é cristão, que acredita que nesse processo de santificação, o Espírito Santo vai desafiando a gente cada vez mais a sermos pessoas boas, a sermos pessoas amáveis, a sermos pessoas benignas, mas não só em tese, não só em conceito,
mas também sermos tudo isso de maneira prática. A gente precisa olhar a vida com os olhos do novo reino do qual nós fazemos parte. A gente está vivendo num novo tempo, segundo o Senhor Jesus. Segundo Jesus, a gente vive numa nova época, uma nova era. A Bíblia chama esse novo tempo, essa nova era, de reino de Deus. E nesse reino de Deus, o Espírito Santo, ele age em nós, produzindo o seu fruto, para que nós sejamos pessoas melhores. Ele está trabalhando em nosso caráter. A ideia é que as pessoas olhem para nós, para o nosso caráter, para aquilo que Deus está fazendo em nós, e que as pessoas, de alguma maneira, se sintam provocadas por isso. A ideia é que, de alguma maneira, os nossos relacionamentos sejam impactados, na medida que a gente também vai sendo trabalhado por Deus e transformado por Deus, nessa nova perspectiva do reino de Deus, do qual nós fazemos parte. O texto de Marcos fala sobre isso. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. A mensagem pregada por Jesus, quando ele vem aqui viver entre nós, é essa mensagem. A mensagem da realidade do reino de Deus. A mensagem de que agora chegou um novo tempo, chegou uma nova época, e as pessoas deveriam viver de uma maneira diferente. Arrependei-vos, arrependam-se. Elas deveriam viver de uma maneira diferente, já que o Senhor Jesus chegou. Um exemplo disso aqui é quando João Batista, que conforme lemos estava preso, João Batista manda perguntar para Jesus. Perguntem para Jesus se de fato Jesus é o Messias, ou se a gente tem que esperar outro. É ele ou não é o Messias? João manda perguntar para Jesus. E aí Jesus fala assim para os discípulos de João, que vão lá perguntar para ele: voltem e anunciem para João duas coisas: o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. A bondade de Deus não pode apenas ser algo a ser pregada, a ser falada, a ser ouvida. A bondade de Deus, que também é manifestada em nós através do fruto do Espírito, de alguma maneira também precisa ser vista pelas pessoas. Anuncie o que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês estão vendo. E aí o texto responde: o que eles estavam ouvindo e vendo, irmãos? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O reino de Deus estava lá, mas não estava apenas em conceitos. O reino de Deus estava lá em conceitos e estava lá em prática. Estava lá de maneira literal, agindo no meio daquelas pessoas. É por isso que quando eu leio esse texto de Gálatas 5 e eu penso no fruto do Espírito, eu não posso apenas pensar: não, isso aqui é uma virtude interna que todo cristão ele tem. Ok, mas como a gente vê isso? Como a gente faz esse negócio ser visível, né, nas nossas vidas? Eu acho que é o desafio que vocês estão pensando aqui ao longo desse tempo. Esse cara aqui, o Leandro Carnal, um dos filósofos mais ouvidos do nosso tempo, e ele não fala só de filosofia, ele fala de tudo, né? Ele fala de comida, ele fala de culinária, ele fala de maquiagem, ele fala de roupa, ele fala de política, ele fala de filosofia. Ele disse assim, geralmente bondade é acompanhada de pouca inteligência e maldade acompanhada de muita inteligência. É isso que ele está dizendo. E aí eu deixo para você interpretar o que ele está dizendo. Mas eu gosto mais desse aqui, o Cortella. O Cortella fala um negócio legal. Ele diz assim, a ideia de que bondade é coisa de otário nos faz mal. Vivemos numa sociedade em que a ideia de reciprocidade benéfica é muito fragilizada.
Mas essa atitude é absolutamente necessária para que a gente não apodreça o nosso futuro e nossa esperança de uma vida que não seja banal. É o que ele diz. Parece que é assim? Talvez nós cristãos carregamos por muito tempo essa ideia, né, de que nós somos bestas ou otários por ajudar os outros, por querer ajudar as pessoas. Mas não. Por mais que de alguma maneira, né, essa ideia ela seja difundida, pensar assim como ele diz nos faz mal. Nós não erramos quando ajudamos as pessoas. Nós não erramos quando Deus, através do seu Espírito, Ele age em nós, Ele produz em nós essa faceta, né, do fruto, chamada de amabilidade, chamada de bondade, e a gente de alguma maneira consegue externar isso para as pessoas. Nós não erramos. Ao contrário, nós precisamos fazer assim, porque é o que Deus pede para a gente fazer. Parece que Deus usa a boca desse homem algumas vezes para falar algumas coisas para nós, né? A gente chama isso de graça comum, né? Deus usa todas as pessoas, sendo cristãos ou não, para falar algumas verdades para a gente. E ele diz mais um negócio muito interessante, ele cita um provérbio chinês que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. Não é legal quando você vai fazer uma boa ação, quando você tenta ajudar alguém? Sei, às vezes é parar para ouvir alguém. E aí depois que você ouviu, e aquilo fez bem para o outro, aquilo também não te faz bem? De alguma maneira? Sabe quando você ajuda alguém financeiramente? Alguém está precisando de alguma ajuda e você vai lá com generosidade, ajuda essa pessoa. Isso de alguma maneira também não faz bem para a gente quando a gente vê que de alguma forma a gente abençoou essa pessoa. Quando você oferece um alimento ou uma comida para alguém, isso de alguma maneira, né, depois também não te faz sentir assim, puxa, graças a Deus, eu consegui ajudar essa pessoa que estava precisando. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. De alguma maneira a gente sempre é alcançado por tudo isso. Não sei se você já leu esse livro do pastor Wayne Cordeiro, A Igreja Irresistível. Ele conta uma história muito interessante. Ele está indo para a igreja, o culto deles é aos domingos, né? Ele está indo um dia de domingo para a igreja, e ele tem mais de um culto no dia, ele tem 2 cultos pelo menos naquele dia, e ele passa de manhã, e ele vê assim na beira da estrada um monte de lixo. Lixo tudo revirado, tinha chovido na noite anterior, e ele fica incomodado com aquilo. E ele fala, mas que absurdo esse monte de lixo espalhado aqui. Aonde está o poder público? Aonde estão as pessoas responsáveis por limpar essa bagunça toda? Ele vai para o culto e ele prega naquele dia, no culto, e quando ele volta e passa com o seu carro, ele fala de novo, mas que absurdo, esse monte de lixo continua aqui espalhado, onde é que estão as pessoas responsáveis por isso, o poder público e por aí vai. Ele pega a esposa dele para voltar mais tarde para o segundo culto, e ele passa diante do lixo, e de novo ele fala, mas esse lixo continua aqui, mas que absurdo. Só que agora ele fala para a esposa, olha só, esse lixo aqui todo jogado. Vai para o culto, ele prega, e aí ele volta do culto e, de novo, a mesma história. E ele diz nesse livro que enquanto ele está voltando para casa e passando diante do lixo pela 4ª vez, Deus fala assim com ele, por que você não limpou a sujeira? E aí ele deixa a esposa na casa deles, e ele volta e ele diz assim, depois de alguns anos, a gente já sabe quando Deus de fato está falando com a gente. Ele volta, ele pega alguns sacos de lixo, ele coloca o carro assim meio que num lugar escondido para ninguém ver, né, o que ele está fazendo. E quando para de passar carro, ele vai lá e corre, pega todo o lixo, coloca em sacos e organiza aquela bagunça toda. Às vezes a gente está esperando, né, que essas coisas, essas reações boas aconteçam por outros. E às vezes a gente olha e fala, puxa, olha que legal que esse pessoal fez. Olha que atitude
bondosa, amável, que mostra bondade. E às vezes Deus está esperando que eu faça. A igreja deve fazer o que faz por amor a Cristo e depois por amor à comunidade em que ela está inserida, ela deve de alguma maneira fazer. Como é que a gente faz isso, meus irmãos? A gente faz isso com coisas simples. Amabilidade e bondade podem ser percebidas em coisas simples. Jesus está no seu sermão falando sobre as últimas coisas e ele fala que ele voltará, como nós cantamos, com grande poder e glória. E quando ele voltar, ele vai colocar alguns à sua direita, outros à sua esquerda, e vai separar aqueles que são ovelhas daqueles que não são ovelhas. E dentre outras coisas que Jesus fala, é que aqueles que lhe serviram durante esse tempo são pessoas que de alguma maneira se engajaram naquilo que o fruto do Espírito foi produzindo dentro dele, dentro do coração dele, dentro da vida dele. E aí Jesus diz que isso está relacionado a coisas do nosso dia a dia, a coisas práticas. Jesus vai dizer assim, olha, as pessoas que serão buscadas por Jesus, dentre outras características, são pessoas que fizeram isso aqui. Jesus diz, eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Amabilidade e bondade em relação a coisas simples. Está muito mais à nossa mão fazer tudo isso aqui. Fome, sede, casa, frio, doença, gente presa. E aí, o texto vai continuar com uma pergunta que revela assim um tanto de despretensiosidade dessas pessoas. Porque a gente não tem que fazer para filmar, né, e mostrar que a gente está fazendo. Eu acho que a bondade e a amabilidade não é para a gente bater no peito e dizer assim, eu sou amável, e quem está lá fora não é. Não é para a gente dizer assim, olha, Deus me deu uma virtude chamada bondade, o que eu faço é porque eu sou um cara bom, eu sou uma pessoa boa. Não é assim. Porque o texto diz que a pergunta revela essa despretensiosidade. As ovelhas então vão dizer, mestre, o senhor está falando do quê? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Quando foi que te vimos sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? E Jesus vai continuar e vai dizer assim, na verdade, quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, foi a mim que vocês estavam fazendo. Percebe que a gente precisa conservar essas virtudes dessa maneira despretensiosa. Eu acho que isso aqui é um estilo de vida que o Espírito Santo vai produzindo em nós à medida que a gente vai caminhando na fé, irmãos. É um jeito de viver, é um estilo de vida. O discípulo de Jesus, ele vive dessa forma. O discípulo de Jesus, ele é alguém amável, ele é alguém cordial, ele é alguém fraterno. O discípulo de Jesus é alguém que age com delicadeza e não com grosseria. O discípulo de Jesus é alguém que trata bem as pessoas, que trata bem o outro. Assim age o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é alguém que age com bondade. Ele quer, de alguma maneira, que o outro seja beneficiado nas suas necessidades. Assim age o discípulo de Jesus, com toda essa despretensão. Esse cara aí é um cabeleireiro famoso de Nova York. Ele tem a prática de todos os anos, ele tira um dia e ele sai lá andando nas ruas vazias da cidade, procurando moradores de rua para cortar o cabelo deles, tirar a barba desses homens e ao mesmo tempo oferecer ouvido, oferecer ombro,
para essas pessoas. Ele encontrou o jeito dele de fazer o bem. Ele encontrou o jeito dele de mostrar amabilidade. Ele encontrou o jeito dele de mostrar bondade. Ele encontrou a forma dele. Lembra da Leilane? A Leilane diz assim: eu poderia ter feito mais. Ela arriscou a vida dela para tentar tirar o cara do meio das ferragens. E no final das contas ela fala assim: eu podia ter feito mais. Talvez essa seja a frase que eu tenho que dizer. Que você tem que dizer. Eu poderia ter feito mais. A gente poderia estar fazendo mais. A gente poderia estar demonstrando mais dessa bondade que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós. Mais dessa amabilidade que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós. A gente poderia estar fazendo mais. Foi a fala dessa mulher. Se você se lembrar da história de Éfeso, essa foi uma região evangelizada pelo apóstolo Paulo. E tem uma história que eu acho muito legal sobre as pessoas que moravam em Éfeso e o papel que a igreja ela teve com essas pessoas que moravam lá. Diz a história de Éfeso que havia lá em Éfeso um lixão, como toda cidade, ou quase toda cidade, ou algumas cidades ainda tem, não sei. Tinha lá um lixão, na grande cidade de Éfeso, tinha lá um lixão. E além das coisas comuns, né, do lixo comum que era descartado lá, a história dessa cidade diz que lá também eram descartados bebês. Bebês que tinham sido abortados, e alguns já estavam mortos, e outros bebês que ainda estavam com vida, e que também eram descartados nesse lixão da cidade de Éfeso. E a história diz que esse lugar, então, ele começa a ser frequentado por alguns tipos de pessoas. Os senhores de casas de prostituição começam a ir até esse lugar e eles começam a verificar as crianças que ainda estão vivas, e eles pegam essas crianças, e eles levam essas crianças, eles criam essas crianças, e eles transformam essas crianças posteriormente em negócio para servir a prostituição. A história também diz que os senhores de escravos começam a frequentar esses lugares. Eles vão lá no lixão, verificam as crianças que ainda estão vivas, e eles procuram essas crianças, levam essas crianças, criam essas crianças, e mais tarde essas crianças vão trabalhar como escravos para eles também. E é aí que entra a igreja aqui agora, porque a história desse lixão de Éfeso diz que há um terceiro grupo de pessoas que passa a frequentar esse local, que é a igreja. A igreja. As pessoas da igreja também começam a frequentar o lixão. E elas também começam a tentar identificar as crianças que ainda estão vivas lá naquele lugar. Para quê? Elas criam essas crianças. Elas ajudam essas crianças a crescerem. E quando essas crianças vão crescendo ali no meio da igreja, essa igreja ela oferece dignidade para essas crianças. Essa igreja oferece um mínimo, né, de humanidade para essas crianças. E essas crianças, obviamente, vão sendo influenciadas pelos valores do Evangelho e vão se tornando novos cristãos também. Gente alcançado pela bondade da igreja. Gente alcançado pela amabilidade da igreja. A igreja de Éfeso, eu acho que ela entendeu essa necessidade de não ter apenas o conceito, mas de ter também a prática de tudo aquilo que o Espírito Santo estava colocando na vida e no coração deles. E eu vou concluindo aqui, irmãos, apresentando para vocês esse texto do apóstolo Paulo. Quando Paulo fala na sua carta aos Romanos para a igreja, ele vai comparar a igreja a um grande corpo. E ele vai falar de alguns dons ministeriais, que eu acho que os dons ministeriais têm muito a ver com o próprio fruto do Espírito. Se não são os dons sobrenaturais que nos fazem de fato sermos reconhecidos como pessoas espirituais, os dons ministeriais, eu acho que eles estão muito ligados àquilo que o Espírito faz em nós através do seu fruto. Paulo diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês,
ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Paulo está dizendo. E aí, ele continua nos versículos 9 a 13, e ele diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Paulo está ensinando como é que a gente vive agora como discípulos de Jesus. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível. Olha a paz aí da semana passada, do domingo, né? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal pelo mal. Nós não somos malignos, irmãos. Nós somos benignos. O Espírito Santo nos faz benignos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. É o que o Senhor espera para cada um de nós. Eu termino te desafiando a pensar naquele que é o nosso grande exemplo de bondade, de amabilidade, naquele que é o nosso grande exemplo de fazer coisas boas, de tratar pessoas bem. Olha para ele nessa manhã. Se a gente é chamado de cristão, é porque nós temos em nós o caráter dele. Se nós somos cristãos, é porque, meus irmãos, de alguma maneira, aquilo que ele é, em bondade, em amabilidade, precisa ser aquilo que nós também somos. Aquilo que você e eu somos. Se tem uma coisa que revela para a gente o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é amável, é a cruz dele. Cada vez que a gente olhar para a cruz dele, a gente tem que ser desafiado, a gente tem que ser de alguma maneira provocado, constrangido, a ser pelo menos parecido com aquilo que ele foi para nós. Cada vez que a gente olhar para a cruz de Cristo, cada vez que a gente cantar sobre a cruz de Cristo, cada vez que a gente ouvir sobre a cruz de Cristo, eu acho que ela tem que nos desafiar a sermos pessoas que têm em nós, em constante funcionamento, o fruto do Espírito. Todos esses aqui que vocês têm ouvido, que vocês têm falado, e hoje especialmente a amabilidade e a bondade. A ideia de ser bom, mas também a prática daquilo que é ser bom, no nome de Jesus.
Amém, gente? Vamos ficar em pé. Queria orar com vocês. Baixa sua cabeça. Senhor, a gente acabou aqui de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Teu Evangelho. A gente acabou de entender que o Senhor age em nós de diversas formas. E à medida que o Senhor, meu Deus, trabalha em nosso coração, em nossa mente, nós vamos nos tornando pessoas melhores, com melhor caráter, com um caráter mais parecido com o caráter de Cristo. Senhor, nos ajude, meu Deus. Ajude a mim, ajude aos meus irmãos aqui, Senhor. Ajude a gente para que essas virtudes produzidas pelo Espírito Santo em nós, elas possam, Senhor, serem exteriorizadas, elas possam ser mostradas, meu Deus. Que a gente não saiba apenas do conceito de ser amável, apenas do conceito de ser bom, mas que a gente, pela graça, pela misericórdia de Deus, com a ajuda daquele que sobretudo é bom, com a ajuda daquele que sobretudo é benigno, que a gente consiga, Senhor, pela graça e pela misericórdia de Deus, que nós consigamos, meu Deus, demonstrar e viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem produzido em nós e nossos corações, em nome de Jesus. Nos desafia, Senhor, nos mostra, faz a gente entender no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, na fome, na sede, na doença, nas necessidades dos outros. Faz a gente entender nas pequenas coisas a necessidade de sermos essa igreja que é transformada e que vive relacionamentos também transformadores, em nome de Jesus. Faz isso, ó Deus, em nós, faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. É a nossa oração, é o que nós pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém.
mim. A gente reconhece a grandeza do Senhor e canta sobre isso. Ora, se Jesus é tudo para mim, eu preciso me parecer com Ele. Eu preciso ser igual a Ele, eu preciso imitá-lo. E nós ouvimos hoje, pelo pastor Alex, que qualidades de Cristo precisam ser mostradas na nossa vida. Amabilidade e bondade. Teoricamente é lindo ter isso, mas na prática é outra história. Mas precisamos ter isso na prática. Vivemos numa cidade que as pessoas não são bondosas e amáveis. Vivemos isso. Mas está aí o nosso desafio como comunidade de Cristo, como pessoas que vivem o reino, como discípulos de Jesus, ser amáveis propositalmente. Mas, pastor, eu não consigo. Por isso que a gente pede: Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, me muda de dentro para fora. Que eu seja uma pessoa transformada, para aí de fato ter um relacionamento transformador, onde mostre bondade e amabilidade. É isso. Foi isso que nós ouvimos aqui com o pastor Alex. E essa é a proposta desse culto, dessa celebração. É tempo de falarmos para o Senhor: Senhor, me transforma. Nós vamos orar de joelhos, vamos nos entregar a Deus agora. E vamos falar: Senhor, eu tenho falhado, eu quero ser amável, mas eu sou bom de teoria, sou péssimo de prática. Então me permita ser amável, me permita mostrar bondade para as pessoas. E vou te falar uma coisa: se você falar isso, Deus vai dar a chance para você de mostrar bondade. Então peço que o Espírito Santo te deixe com os olhos abertos, os ouvidos abertos, para que você seja bondoso de maneira propositiva e na vida de pessoas que precisam tanto. E não são as pessoas que você acha que precisam de bondade, são as pessoas que Deus vai mostrar para você. Você fala: pastor, eu não consigo sozinho. Venha receber oração. Oração é para a gente orar junto, para você saber que você não está sozinho, para você saber que tem gente junto com você. Essa é uma família, é um por todos, Deus por nós todos. Vamos orar então. Se você quiser vir receber oração, fala: Senhor, eu preciso mudar. Vem à frente, se ajoelha aqui na frente, eu vou orar com você. Restante também, na mesma proposta, se ajoelhe agora no seu lugar e vamos orar a Deus.
para você ficar de pé pela última vez na celebração. Que você enxergue, veja a chance que Deus vai te dar de mostrar bondade para as pessoas. Se você entendeu bem a mensagem, você vai ver que a maneira da gente mostrar Jesus Cristo, acho que é a melhor maneira de a gente mostrar Jesus Cristo não é falando. Não é à toa que o nosso símbolo que a gente usa para mostrar uma base que a gente tem como igreja, que é proclamação. A gente coloca uma pessoa e não coloca uma boquinha, porque a gente mostra Jesus com aquilo que nós somos. E não tem maneira melhor de mostrar quem Jesus é através dos nossos atos de bondade. Somos bons não porque há em nós bondade, mas aquele que é fonte de toda bondade vive em nós. Amém? Que você tenha sido abençoado nessa celebração. Que você volte para sua casa, reflita sobre o que ouviu, e essa palavra proporcione mudança na sua vida. Tudo que você ouviu, desde o início da nossa escola bíblica até agora, finalizando a celebração. Que todo esse culto tenha sido para edificação da sua vida. Amanhã, às 19 horas, estaremos aqui, pensando sobre mais um fruto do Espírito e como que ele muda a nossa forma de se relacionar. Vamos estar falando amanhã sobre fidelidade. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo na tua presença. Pedimos graça a todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Abençoe elas de uma maneira, Senhor, especial, de maneira particular. Entregamos a vida de cada um deles, Senhor, diante de Ti. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha com grandes bênçãos. Abra portas para aqueles que estão precisando, Senhor, de respostas. Derrame a Tua graça sobre aqueles que precisam de saúde. Senhor, abençoe as famílias que precisam ser libertas. E que cada um aqui, Senhor, vá para casa. E lá na sua casa, veja a Tua paz lá dentro. E que, Senhor, na próxima celebração estejamos de volta. Mais do que isso, estejamos de volta com a consciência de que mostramos a Ti, através dos nossos atos de bondade. Obrigado por esse tempo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, a nossa família, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Abraça o seu irmão, cumprimente o seu irmão. Seja a fonte de bênção para o seu irmão. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.